Então eu vou apresentar o lema de Zorn. Isso aqui não é exatamente a minha IC, né? Mas eu achei um tema apresentável da minha IC, digamos assim. Minha IC é mais sobre espaços vetoriais topológicos, sobre teoria de distribuições, mas o que eu, dentre essas coisas, o que eu achei que é mais apresentável em 15 minutos é o lema de Zorn e uma aplicação para análise funcional. Tá? Então, beleza. O conceito de indução finita ele é muito recorrente, né? Só que ele tem um caráter meio algorítmico. Dado o 10º passo, a gente constrói o próximo passo. Mas o que a gente pode fazer quando o objeto matemático que a gente está estudando não tem uma estrutura de passo a passo certinha igual dos números naturais? Né? A gente vai apresentar, né? Eu vou apresentar aqui um problema em que um cenário desse tipo acontece e eu uso o lema de Zorn, né, para contornar essa situação. Ou seja, a indução finita não dá conta. Parece que o raciocínio é um raciocínio de indução, mas a indução não dá conta. Né? Então a gente usa o lema de Zorn para contornar essa situação. Pois bem, uma curiosidade aqui, o lema de Zorn ele é equivalente ao axioma da escolha. A demonstração foi feita pelo Zorn em 35, mas foi feita 13 anos antes pelo Kuratowski, apesar de não ter os créditos. Né? E eu não vou fazer a demonstração desse lema porque não é bem objetivo. Isso, a demonstração é muito mais teoria de conjuntos do que o que eu estou propondo aqui. Então eu vou assumir o lema de Zorn. Então essa aqui é a recomendação do livro, né, que é a única referência para essa apresentação. Então, vamos começar com um problema. Suponha que a gente tem uma função definida em um subconjunto x de y e a gente quer estender f para o conjunto inteiro. Ou seja, a gente quer encontrar uma função f' que quando restrita a x, né, ela dá a própria f. Né? Ou equivalentemente, f' composta com a inclusão de x em y dá a f, né, para quem gosta de teoria de categorias e diagramas. Bom, existem muitas formas de a gente fazer isso, né? Só que é meio aleatório. O negócio fica, essa proposta ela fica mais interessante quando a gente tem restrições, a gente tem que cumprir coisas, cumprir condições. Por exemplo, eu quero que x tenha a topologia de subconjunto e as funções sejam contínuas, tanto a f quanto a extensão. Eu quero estender continuamente. Ou então eu quero estender linearmente. Ou eu quero estender preservando, sei lá, a monotonicidade da função. Né? Eu vou abordar o segundo caso nessa apresentação. Vamos pensar no caso linear, por exemplo, em que a gente tem y como sendo o espaço R2 e x como sendo essa linha aqui, né, esse subespaço R2. E a gente define uma função f em cima desse subespaço x aqui. A gente quer estender essa f, que está definida nesse x pontilhado azul aqui. Como a gente pode fazer isso? A gente pode considerar um funcional f' definido em todo o R2, impor que o f' estende o f, escolher um vetor fora do espaço x e definir algum valor para esse f', né, e impor que o f' é linear. A gente pode fazer isso, né, porque o vetor v não estava no domínio antes da gente estender, então a gente pode inventar um valor para f' fora de x. Né? Dessa forma, como y é construído dessa forma aqui, o f' está completamente determinado, essa extensão, pondo f' de um ponto x, um ponto de y, que é da forma x mais tv, como f de x mais t vezes xi, que é o valor que a gente inventou para f'. Então vocês já devem ter notado que esse procedimento ele pode ser iterado para um caso mais geral, ou seja, se y tem, sei lá, dimensão 72 e x tem dimensão 51, a gente pode ir iterando esse procedimento de dimensão em dimensão, indo acrescentando vetores e indo estendendo a função passo a passo. Né? E a gente pode provar um teorema desse tipo aqui, que se y tem, digamos, n dimensões a mais que x, então a gente consegue estender um funcional linear definido em x para um funcional linear definido em y. Só que isso está muito fraco, né? Tipo, eu preciso que y tenha uma quantidade finita de dimensões a mais que x. Isso é muito ruim, né? Então a gente vai estender isso para o teorema da Rambanach, que diz o seguinte. Isso aqui está enunciado em termos de espaços vetoriais topológicos e é muito complicado de apresentar isso aqui em 15 minutos. Então vou apresentar uma versão mais simples do teorema de Rambanach, que parece mais longo e mais complicado, mas ela é mais simples. Que é o seguinte, sejam x e y espaços vetoriais reais, com x sendo um subespaço de y e f um funcional linear. Se eu colocar essa hipótese extra de existir um funcional p que satisfaz o seguinte, é quase uma linearidade aqui, porque para todo A maior que zero, satisfaz a desigualdade triangular, e essa função p cota a minha função f por cima, né, então vai existir um funcional linear f' definido em todo y que estende f. Mas ainda esse funcional também vai satisfazer essa coisa aqui,
que a gente tinha imposto para hipótese. Beleza? Só que para a gente demonstrar isso, a gente precisa de algumas ferramentas, que vai ser justamente o lema de Zorn. Né? Para isso, vamos introduzir o conceito de possets. Né? A estrutura de passo a passo dos naturais, em particular, vai estabelecer uma noção de antes e depois. É justamente isso, mais ou menos isso que trata um posset. Um posset é um partial ordered set, é um conjunto P munido de uma ordem parcial, ou seja, uma relação em P, né, que ela é reflexiva, antissimétrica e transitiva, né, que é a noção de maior e menor em P. Nota, no entanto, que essa ordem não precisa ser total, ou seja, dados dois elementos de P, pode ser que nenhum seja menor que o outro e nem vice-versa. Né, por isso a gente define o que é a ordem total. Um subconjunto Q de um posset P é dito totalmente ordenado se dados dois elementos em Q eu consigo comparar. Né? Quem que é menor que quem? Vai valer ou que x é menor ou igual que y, ou y é menor ou igual que x. Isso que é um subconjunto totalmente ordenado. Eu sempre consigo comparar qual elemento que é maior que qual. Bom, aqui são algumas noções de maximilidade que vão ser muito importantes. Né? Dado um subconjunto Q de um posset P, a gente define que uma cota superior de Q é um elemento em P que é maior que todos os elementos de Q. E um elemento maximal em P é um elemento de P tal que, se P é maior ou igual que M, então P é igual a M. Ou, equivalentemente, um elemento maximal é um elemento tal que não existe nenhum cara que é estritamente maior que ele. Né? É bem justo. Então, aqui, criando uma notação, a gente tem o seguinte exemplo. Né? Por exemplo, se o meu posset P é esse monte de pontos aqui, então os elementos maximais vão ser esses que estão pintadinhos em azul, né? Os que não tem nenhuma seta saindo deles. Finalmente a gente pode enunciar o lema de Zorn. O lema de Zorn diz que todo posset não vazio, com a propriedade de que todo subconjunto totalmente ordenado possui uma cota superior, esse posset vai ter um elemento maximal. Certo? Então, o nosso problema do teorema de Rambanach consiste em a gente estender um funcional f para um f', de forma que a nossa noção de maior naturalmente vai se dar pela noção de extensão, ou seja, a gente vai dizer que uma função é maior que a outra se ela estende essa função. Né? Dessa forma a gente precisa modelar um posset em que as nossas hipóteses são satisfeitas para a gente poder aplicar o teorema de Rambanach. Né? Ou seja, o que a gente vai fazer? Seja V o conjunto de todos os espaços vetoriais reais e defina os conjuntos. W é o conjunto de todos os espaços vetoriais reais que estão entre x e y. E W estrela é o conjunto de todos os funcionais lineares de W em R, onde W é um elemento desse outro W aqui. Certo? Ou seja, é o conjunto de todos os funcionais que estão definidos em caras desse tipo aqui. Por fim, a gente vai definir um posset P, onde o conjunto é o conjunto de todos os funcionais que estão aqui, que satisfazem o quê? Todos os funcionais que estendem F e que também satisfazem aquela hipótese de ser cotados pela função P. Né? E a relação de ordem em P que a gente vai munir é essa. Eu digo que um funcional φ1 é menor ou igual que φ2 se somente se o φ2 estende φ1, conforme a gente propôs anteriormente. Então, verificar que isso é um posset é muito fácil, então nem vou entrar nesse mérito. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos assumir que existe um elemento maximal M nesse posset. Lembrando que o posset é o conjunto de todos os funcionais que estendem F e satisfazem essa condição. A gente vai assumir, né, que existe um elemento maximal. Por enquanto a gente vai só assumir, certo? Defina W como sendo o domínio desse elemento maximal e suponha que o W não englobe o espaço Y por completo. Nesse caso vai existir um elemento V que está em Y e não está em W, e a gente pode estender esse elemento maximal para um M' definido em um espaço vetorial estritamente maior que W, pondo dessa forma aqui. Igual a gente fez no início dessa apresentação, colocando uma dimensão a mais no espaço vetorial. Né? Nota que a gente tem liberdade para escolher o valor de xi, que é justamente quanto que vale a M' calculado em V. Né? A gente pode escolher M'. De forma que, se existir um valor xi que faça com que o M' seja um elemento de P, então M' vai ser maior que M, porque ele vai estender M. E a maximalidade de M foi ferida. Aqui eu digitei M', mas era M. A maximalidade de M foi ferida, gerando um absurdo, de modo que a gente deve ter que W igual a Y. Ou seja, o elemento maximal tem que estar definido em todo Y, como a gente gostaria que acontecesse, né, no teorema de Rambanach. Como é que a gente vai verificar isso? Como é que a gente verifica que o M' pertence a P? Para verificar isso, a gente precisa simplesmente verificar essa condição de ser cotado pela função P.
né? Porque a condição de estender o f já foi satisfeita. Então só falta essa outra condição, né? Que é a condição de estender o f. Então vamos lá. Para ver que ele estende f, é só ver o seguinte. M de x mais m de y é igual a m de x mais y por linearidade. Só que como o m é um elemento de p, ele é cotado pela função pzinho, que pela desigualdade triangular que o pzinho satisfaz é menor ou igual que isso, né? Ou seja, a gente tem essa desigualdade e tacando o ínfimo em x e o supremo em y, a gente obtém que o supremo desse cara aqui é menor ou igual que o ínfimo desse cara aqui, né? E portanto a gente pode escolher o xi que está no meio desses dois caras, entre o supremo disso aqui e o ínfimo disso aqui. De tal forma que se a gente escolher o xi dessa forma, né, ele vai satisfazer as seguintes desigualdades. M' de w é mais 1v menor ou igual que p, e M' de w menos v menor ou igual que o pzinho desse cara aqui. Ou seja, a gente mostrou que ele de fato é acotado por p para os casos t igual a mais ou menos 1. Só que a gente tem que mostrar para todo t real. Só que na verdade isso não é muito difícil. Os casos t maior que 0, t menor que 0 e t igual a 0, a gente pode provar caso a caso, usando essas desigualdades aqui. A gente se aproveita dessas desigualdades que foram provadas usando o argumento de sup inf e usa o fato de que pzinho de ax é a pzinho de x para a maior que 0. De tal forma que a gente provou que o m' pertence ao conjunto P, né, ferindo a maximalidade de M, e portanto a gente mostrou o que a gente queria. Só que quem está atento percebeu que eu fiquei devendo demonstrar que o elemento maximal de fato existe, né? E esse é o ponto central dessa apresentação, né? A gente vai fazer usando o lema de Zorn, ou seja, para garantir a existência do elemento maximal, a gente só precisa mostrar aqui, pelo lema de Zorn, mostrar que o conjunto P não é vazio, o que é óbvio porque o F está em P, né? Ele estende o F e é menor ou igual que P, e que todo subconjunto totalmente ordenado não vazio de P possui uma cota superior. Pois bem, seja que um subconjunto totalmente ordenado. Vamos definir uma cota superior para quê? Da seguinte forma. O domínio da função S vai ser esse conjunto aqui. S vai ser a união dos domínios das funções de Q. Só que da boa ordenação de Q, a gente consegue mostrar que S é um espaço vetorial real. De fato, dado x, y e s, valem que existem funções, tal que x está no domínio da primeira, y no domínio da segunda. Como o Q é bem ordenado, eu posso comparar qual dessas funções que é maior, onde o domínio de uma delas vai conter o domínio da outra, né? E portanto os dois pontos que a gente escolheu vão estar no domínio da maior, né? E como o domínio da maior é um espaço vetorial, segue que x mais ty está no domínio da maior, que é subconjunto de S, ou seja, o S é fechado para as operações de soma e multiplicação por escalar, e portanto é um espaço vetorial, né? Em particular, como vale essa desigualdade para todo φ em Q, vale que o S também é um espaço vetorial entre x e y, e portanto ele está naquele W estilizado. O mapa S também a gente define dessa forma aqui, né? Ele vai pegar x e vai levar φ de x, onde φ é um elemento de Q, tal que o x está dentro do domínio de φ. E de fato a gente pode de novo usar a boa ordenação de Q, não de S. A gente pode usar a boa ordenação de Q para mostrar que o S está bem definido, né? A gente faz um raciocínio muito parecido e a gente garante que S também está bem definida e é linear, né? É muito fácil verificar isso. Também é muito óbvio ver que a S estende F. Por quê? Dado um x em W, como todo elemento de Q estende F, vale que f de x é φ de x, que é o S de x, né? Por fim, dado um x pertencente ao domínio de S, que é o Szão, como existe um φ tal que o S de x é o φ de x, e como o φ está em P, o φ satisfaz essa desigualdade, donde S vai satisfazer essa desigualdade, donde foi provado que S de fato é um elemento de P. Por fim, a gente só precisa verificar que o S é uma cota superior para o conjunto Q, ou seja, que S estende todo elemento de Q, o que é imediato pela definição de S. Então, isso termina de provar o teorema de Ramban.